Olá! Nossa aula de hoje é o livro como contexto. Muito bem, o que seria o livro como contexto? Eu estou aqui com um livro, ele não é pequenininho não, tá? Que nem eu já mostrei por aqui. Ó, pode ver, ele é bem grande, ó, né? É uma literatura fantástica. Chama-se A Filha do Pântano. A Filha do Pântano. A autora é a Franny Billingsley. Franny Billingsley é a autora do livro A Filha do Pântano. Uma história aí fantástica, já aclamada bem, uma história que tem premiações, muito bacana mesmo. E tá aqui o livro e a pergunta, por que eu peguei um livro dessa grossura aqui? Dá pra ver a grossura? É só do livro, ó, grossura do livro. Por que eu peguei um livro dessa grossura? Para mostrar para você que é possível sim fazer contação de histórias com um livro grande, desde que você vá lendo aos pouquinhos. Geralmente, livros grandes nós lemos capítulo por capítulo, metade de um capítulo, enfim, como você pega aí um Harry Potter e a Ordem da Fênix, que é um tijolo, né, dessa grossura assim, dá para você ler para o seu filho aos poucos. Ou se tiver fazendo uma contação de histórias para várias crianças ali que estiver na sua frente, né, te ouvindo, você pode ler apenas uma ou duas páginas de um livro grande. Não é impossível ler livro grande. Só que a leitura, a entonação é um pouco diferente. Por quê? Porque o livro tem muitas falas, ó. Esse livro tem muitas falas, olha aí. Então as falas, o que elas fazem? Ela é a voz de cada personagem. Então dá para você dar uma entonação aí mais de leve. Não é aquela entonação que nem um livro pequenininho, fininho, que dá para você fazer uma brincadeira melhor para você levar aí o seu interlocutor ao lúdico, tá? Esse livro maior, ele também pode se propiciar um lúdico sim. Porém, o tipo de leitura é diferente. Olha só. Eu vou ler um trecho aqui normalmente e vou ler como contador de histórias. Vamos lá? Eu vou ler o trecho normalmente, tá? Como se eu estivesse lendo para eu. Enfim, vamos lá. Dona Brione, a mãe me soltou. Caí de encontro aos tijolos. O ar voou para os meus pulmões. Robert, tentei falar. Minha voz sumira. Voz, você me desculpe pelo tranco, moça. Sim, era Robert, o bombeiro de Rose. Ajudou-me a levantar. Mas eu nunca fiquei tão... O que quer dizer? Bom. É voz me ser, moça? Voz me ser que... Ele parou, engoliu em seco e no silêncio surgiu a voz de Eldrick. Agora, essa é uma leitura normal, tá? Agora eu vou ler como um contador de histórias. Olha só. Dona Brione, a mão me soltou. Caí de encontro aos tijolos. O ar voou para os pulmões. Robert, tentei falar, mas minha voz sumira. Voz me desculpe pelo tranco, moça. Sim, era Robert, o bombeiro de Rose. Ajudou-me a levantar. Mas eu nunca fiquei tão... O que quer dizer bom, é voz me ser, moça? Voz me ser que... Ele parou, engoliu em seco e no silêncio surgiu a voz de Eldrick. Deu para reparar como que a gente lê? Essa entonação toda, ela consome a voz, tá? Consome a voz e você é obrigado a fazer o quê? Você é obrigado a dar ênfase na história. Então, eu aconselho, tá? Aconselho por experiência própria, você ler no máximo umas 2 páginas, já é cansativo, de um determinado livro, um trecho. Você ler um capítulo inteiro é desgastante. Então, esse tipo de história, esse tipo de livro, como que nós podemos ler esse tipo de livro? Você lê para 2 crianças, no máximo 3, na hora de dormir, ou num evento de contação de histórias assim, peculiar. Porque se você lê para várias pessoas,
Não é impossível, tá? Não é impossível. Porém, vai te desgastar muito. A leitura ela vai ser cansativa, desgastante, e o público, ao invés de ter atenção, de ter fixação e elevar aí o lúdico das crianças, vai fazer assim, ó. Tá chato. Então, mesmo que seja a melhor leitura do mundo, se não souber transmitir ela de forma coerente e coesa, se não tiver coesão e coerência, uma entonação bacana, o público não vai querer te ouvir. Infelizmente, aí você vai perder público e vai acabar perdendo o seu tempo. Tá? Esse tipo de leitura é uma leitura específica. Não é impossível você fazer uma contação de histórias com um livro grande, como eu reitero aqui. É possível, sim. Porém, todavia, no entanto, você tem que ter um pouquinho de doses homeopáticas aí na sua leitura. Você tem que ter um pouquinho de doses, como você vai fazer, como você vai elaborar, como você vai transmitir. Por isso que o tema da aula é o livro como o quê? Conceito, como base, né? Então, é o livro como contexto. O livro contextualizado. O que é contexto? É o que vem junto ao contexto. Qual que é a nossa temática? O livro. Então ele é o que? O contexto. Como você vai ler o livro? Como você vai transmitir o livro? Vou pegar agora um livro fininho para você dar uma olhada. Olha só, ó. Esse é o livro que eu iniciei o vídeo e esse é um livro fininho, ó, a finura dele, né? A finura dele com a grossura desse daqui, ó. A grossura desse para a finura desse, bem diferente, tá vendo? Olha lá. Nem se comparam, né? Mas são livros. Ambos são livros. E detalhe, esse livrinho aqui é bem pequenininho, né? O livro chama Quero Colo, da Estela Barbieri Fernando Vilela, esse livro aqui. Ele é bem ilustrado, ó, bem ilustrado. Então, por exemplo, uma contação de história com muitas crianças é maravilhoso. É maravilhoso. Esse daqui também dá para ler os dois? Dá para ler os dois. É possível sim ler os dois. Porém, aquilo que eu acabei de falar, esse daqui você pega umas 2 páginas no máximo, um livro desse tamanho. Porque livros que já passam desse tamanho, já é bom você começar a milimetrar a leitura. Você tem que ser uma leitura milimétrica, tá? Ou seja, é o quê? Uma leitura já enfatizada, uma leitura com foco no que você vai ler. Se você não tiver foco no que você vai ler, você não vai conseguir praticamente desenvolver nada. Por quê? Não tem foco, não tem preparo, não tem estrutura, não teve um estudo prévio do que você vai ler. Todo contador de histórias tem que ter um estudo prévio do que vai ler. É imprescindível, é algo intuitivo, é o objetivo de todo contador de história previamente ler a trama para que a sua encenação ou até mesmo um esquecimento, um erro que você tenha na leitura que possa vir a acontecer, isso vai acontecer no começo, até mesmo eu que já tenho experiência acabo errando, isso é natural, às vezes o nervosismo gera, às vezes você não está num dia legal e é o seu trabalho, você tem que fazer aquela determinada tarefa e você acaba se enrolando, né? Pode acontecer isso com qualquer pessoa. Vários profissionais aí se enrolam, atores se enrolam em alguma coisa, leitores aí que estão lendo em público gaguejam, enfim. Mesmo tendo oratória, que é importante, é muito importante ter oratória, ir atrás de cursos de oratória para você melhorar a sua linguística, o seu conhecimento de mundo e transparecer isso na leitura. Mas não tem outro remédio mesmo, é ler, ler e ler. Você melhora aí a sua transparência de leitura, você melhora aí a sua dicção, lendo para você mesmo no espelho. Essa é uma dica que eu falo em todos os temas de aula.
ler para você mesmo no espelho. Isso vai te ajudar muito. Isso vai ajudar você a melhorar muito. Nossa, 10 milhões de vezes sua dicção, viu? Sendo bem hiperbólico. Então, ó, quero colo. Eu vou pegar aqui um pedacinho desse livro aqui para você dar uma olhada. Ó, né? Eu já utilizei ele em outras aulas. Olha só. Ele tem bastante ilustração. O texto também aqui, ó, bem pequenininho. Né? Ele tem algo para você viajar quando você estiver lendo. Então, ó, eu vou ler ele inteiro. Beleza? Acredito que seja a vontade de todo mundo que está aí do outro lado da tela, que eu leia inteiro. Então vamos ler inteiro Quero Colo, de Stella Barbieri e Fernando Vilela. Quero Colo. Quero colo. Olha só. Um colinho é sempre bom. Para dormir. Para comer. Para passear. Boing, boing, boing. Gosto de colo quando estou triste. Ou no trabalho da mamãe. Um colinho é maravilhoso para perambular por aí. Para tomar sol. Toma sol. E na hora de viajar. É bom para pegar fruta no pé. Para aquecer. E na volta para casa. De manhã, de tarde, de noite. Ah, eu gosto muito de colo. E quem não gosta? Fim da história. Viu? Exatamente, você tem que enaltecer. É uma história praticamente bem fluida, bem calma, bem tranquila, tal. Não é nada acelerado, é algo bem relax de se ler. Eu tenho também Pedro Vira Porco Espinho. Vou ler ele inteiro, dá uma olhada. Pedro Vira Porco Espinho, da autora Janaína Takinaka. Vale lembrar que essa é uma coleção da Itaú Leia para Crianças, uma maravilha, você pode pedir o seu. Você que está iniciando aí como contador de histórias, eu super indico. São livros maravilhosos aqui, ó, para você solicitar, né? Tem também a versão digital, se você tiver um dispositivo como tablet, como um Kindle, para você poder estar lendo aí, organizar todos eles aí na sua estante digital. Mas nada como ter um livro físico, que é muito mais delicioso, na minha opinião. Mas enfim, vamos lá. Pedro Vira Porco Espinho. Esse é o nosso querido livro. E começa assim, ó.
Ele é uma rima. Vamos lá. Pedro é um menino assim. Gosta de dinossauros, de brincar com os amigos, desenhar e ganhar carinho. Mas às vezes, de repente, sem aviso e de mansinho, Pedro vira porco-espinho. Se a irmã pequena berra, o cachorro late, rosna e ele perde seu carrinho, Pedro vira porco-espinho. Se a mamãe chega atrasada na saída da escola só porque errou o caminho, Pedro vira porco-espinho. Se tem festa da prima, casamento da titia, e ele quer ficar sozinho, Pedro vira porco-espinho. Se é hora de dormir e o que Pedro quer é pega-pega em vez de voltar pro ninho, olha o Pedro aí, ó, não querendo dormir, hein? Pedro vira porco-espinho. Se o dia está feio e cai um maior toró bem na hora de ir ao parquinho, Pedro vira porco-espinho. Mas se abre o sol de repente, ganha bolo de chocolate, abraço apertado de vó ou joga bola com o vizinho, Pedro desvira porco-espinho, rapidinho, rapidinho. Esse é um livro que dá para você brincar com o público. Brincar, se divertir mesmo. Fazer com que o público grite, berre, fale. Olha só, que interessante. Pedro vira porco-espinho. São obras da qual você vai lendo. Tem obras calmas, obras mais aceleradas. Você lê previamente o livro, que é a base, que é aí o contexto, e você consegue desenvolver uma literacia fluida, uma literacia gostosa, uma literacia onde o seu interlocutor vai prestar atenção em você de maneira magnífica, de maneira mágica, ok? E isso que faz com que a sua imaginação também flua, porque você já tem a história previamente guardada na sua memória. Sim, você tem a história guardada na sua memória e você relendo, automaticamente a nossa memória ela fica treinada, ela fica já uma memória boa para que você exerça aí a leitura com mais fluidez, com mais naturalidade. É importantíssimo ter o livro como base numa contação de histórias, porque ele é o ícone. Ele é o ícone do qual você está tirando o que você está contando. Eu sempre falo que um conto, se ele sempre foi verbalizado, sempre foi utilizado a oralidade como povos antigos faziam, ele sempre vai ser passado de geração em geração e sempre vai ter alguém que vai colocar um adendo nessa história, como se fosse um telefone sem fio. Mas quando a história é escrita, praticamente ela já está eternizada, tá? Ela está eternizada ali naquele livro, que, querendo ou não, é um documento porque tem um código linguístico ali grifado. Então, o livro ele é algo eternizado. Porém, não é pecado você dar ali uma pitada sua, uma alterada, não sei. Enfim, você acabou errando alguma palavra, você dá uma contornada sem fugir da história. Você consegue fazer isso com muito treino. Tem que treinar mesmo. Tem que ler bastante livros, muitos livros. Tem que ler mesmo, tá? Tem que ler bastante para que você fique treinado na
questão literária, na questão do quê? De você já poder falar a língua com mais fluidez. Então tem que ter muito treino, tá ok? Não se esqueça de treinar. Quem mais treina sabe mais, desenvolve melhor e cria mecanismos próprios para ser um excelente contador de histórias naquela metodologia, naquela digamos o que, naquela métrica que você quer utilizar, tá ok? Você consegue ser um bom contador de história naquela métrica que você quer utilizar, naquela medida que você enaltece o lúdico na criança, que você consegue trazer o lúdico para a criança, tá ok? Tudo isso que eu estou falando é o que? O contador de história, às vezes, ele tem que encenar mesmo, ele tem que prospectar, né, as suas ideias ali na hora que ele está contando a história, e isso você pega com o tempo, você vai absorvendo isso com o tempo, treinando, falando para o espelho, né? Você consegue fazer com que as suas ideias comecem a fluir melhor quando você fala com você mesmo, tá ok? O livro como contexto, ele é interessante, ele é importante, porque sem ele não tem como você contar uma história que tenha um fundo social, que tenha um fundo místico, uma literatura fantástica, enfim. A não ser que você seja um contador de histórias com fantoches, bonecos, que é uma outra categoria que não é literacia, é uma outra categoria diferente de contação de histórias. Então o livro como contexto, ele é a base, ele é algo extremamente importante, porque é dele que nasce a literatura, ok? Espero que você tenha gostado dessa aula, muito obrigado e até a próxima!